queria ler um texto com você que está em Gênesis 14, verso 18. Gênesis capítulo 14, verso 18. Deixa eu talvez tirar aqui algumas desculpas do porquê que muitos não dão e não contribuem na casa de Deus. E que Deus me dê a graça de convencê-lo. Quantos querem ser convencidos aqui? Diga aleluia. Você sabe, se você não tem um coração para ser convencido, não vai adiantar nada. Então, sempre você tem que ser uma pessoa humilde, aberto para ser convencido, não pela palavra do homem, mas pela palavra de Deus. Quantos estão abertos aqui? Diga amém. Gênesis 14, verso 18, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Repita comigo, pão e vinho. Hoje é dia de quê? De ceia. Hoje é dia de comer o pão e beber o vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Melquisedeque se encontrou com Abraão e foi abençoado Abraão foi abençoado por Melquisedeque e recebeu o pão e o vinho. Verso 20: E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o quê? De tudo deu Abraão o dízimo. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Eles se encontraram. Abraão foi abençoado por Melquisedeque. E Abraão recebeu o pão e o vinho e foi abençoado. E entregou para Melquisedeque o quê? O dízimo. Ele recebeu o pão e o vinho e entregou o dízimo para Melquisedeque. Deixa eu falar algo para você. Uma das estratégias do diabo é sempre desvalorizar, banalizar, popularizar aquilo que é importante. Preste muita atenção nisso. Então, tudo aquilo que é muito importante, o diabo vem para banalizar aquilo, desmoralizar aquilo. Quer ver algumas coisas? Arrebatamento. Arrebatamento é um ensino bíblico? É. Mas você sabia que a maioria das igrejas não crê em arrebatamento? Sabe por que não creem? Porque agora eles dizem, isso é coisa antiga. Crente moderno não acredita em arrebatamento. Entende? Eu não sei o que eles fazem com a Bíblia. Eles devem torcer a Bíblia, arrancar páginas, jogar fora, pôr fogo. Por quê? Porque virou um conto. Arrebatamento virou um negócio de crente antigo. Entende? Nós somos antigos. Nós somos de 2000 anos atrás, quando Cristo morreu na cruz. Entende? Nós cremos da palavra. Mas aquilo que é um princípio sério, importante, o diabo coloca de uma forma que fica banalizado. Banalizado. Outra coisa, apóstolo. Tem apóstolo nos dias de hoje? Tem ou não? Eu creio no ministério apostólico, mas banalizou. Qualquer um é apóstolo, qualquer pessoa é apóstolo. Entende o que eu estou dizendo? Qualquer um que tem 6 membros virou apóstolo, porque apóstolo virou um título. Ninguém dá mais valor a apóstolo. Tanto é que para dar diferença já tem pai apóstolo, porque todo mundo é apóstolo, entende? Banalizou. Mas o dízimo não é diferente. O dízimo não é diferente. O dízimo é um princípio bíblico, mas foi banalizado também. Hoje tem igrejas ensinando contra o dízimo, dizendo que o dízimo não é bíblico, que o dízimo não é isso, que o dízimo não é aquilo, que hoje a contribuição é voluntária, cada um dá o que quer. Então vamos ver na palavra se de fato isto é verdade ou não. Entende? Você tem algumas coisas. Então, você tem de um lado aqueles que exploram a fé. Você tem do outro lado aqueles que não acreditam no dízimo. Aí aqueles que estão no meio ficam morno. As coisas ficam mornas. Entende o que eu estou dizendo? De um lado você tem aqueles que fazem apelos emocionantes. Entende? Emotivos para arrecadar dinheiro, para levantar recursos. Entende? Eu já vi isso na TV. Um dia eu vi um pastor angariando fundos, não sei lá o que ele estava fazendo, se era dízimo, oferta. Ele começou a chorar. E ele falou: vou largar tudo. Não tem condições. Eu falei: meu, até eu fiquei com vontade de contribuir. Entende?
apelos emocionais, entende? Eu vou falar algo para você, irmãos, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Eu não quero ser pastor assim. Eu não quero. Então, se depender de você dar uma oferta nessa igreja, porque você vê o lamuriano aqui na frente, você nunca vai dar oferta nessa igreja. Você nunca vai me ver lamuriano aqui na frente. Eu sou homem de Deus. Eu não sou uma pessoa que chego aqui para convencer você através de emoção para contribuir, não. Eu ensino você através da palavra de Deus. Nós somos convencidos pela palavra. Entende o que eu estou dizendo? Você nunca vai me chegar aqui fazendo apelo emocional, emotivo, para convencer você, não. Nós não somos desse time. E eu não quero ter ministério dessa forma. Entende? Então você tem essas extravagâncias. Do outro lado, você tem aqueles que não acreditam. E nós estamos no meio. E a tendência é ficarmos na mornidão. Preste atenção, quem está lá fora, coloca todo mundo no mesmo pacote. Generaliza todo mundo, pensando que todas as igrejas são do mesmo jeito. Preste atenção no que eu vou te dizer. Quando se fala em dinheiro, o ambiente na igreja muda. Já prestou atenção nisso? Você pode falar de tudo, você pode falar de salvação, você pode falar de cura, está todo mundo alegre. Quando você fala em dinheiro, todo mundo cai o semblante. Mas o seu semblante não caiu hoje. A coisa muda. Você sabe que tem coisa, por quê que muda? Porque é espiritual. E é um assunto sério. Tão sério, deixa eu falar algo para você. Jesus não chamou o diabo de Senhor, chamou? Não. Nem César, Jesus chamou de Senhor. Mas o dinheiro, ele chamou de Senhor. Ele chamou. O que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, verso 24? Mateus capítulo 6, verso de número 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Quais são os dois senhores? Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará de um e desprezará o outro. Ninguém pode servir. Quais os dois senhores? Deus e o dinheiro. Entende o que eu estou dizendo? Então, esse é um assunto espiritual e sério. Preste atenção, as coisas espirituais, elas têm resistências, as coisas naturais não têm. Então, eu estava falando para os irmãos essa semana, tinha um irmão aqui na igreja, ele não está aqui mais, mudou. Mas aí, ele, dia domingo, ele recebia o jornal, e ele pegava o jornal, então, do Tocantins, não é o popular, do Tocantins, Jornal do Tocantins. E ele falava para mim com muito orgulho, falava, pastor, eu leio todo o jornal de manhã, eu vou tomar café e eu leio todo o jornal, mas eu tenho o costume, pastor, de ler todas as letrinhas, até os anúncios, tudo, eu leio todo o jornal. E quando eu termino, nós vamos então mexer com o almoço. Um dia eu falei para ele, irmão, você lê a Bíblia? Ele falou, pastor, eu tenho uma dificuldade com a leitura. Quando eu começo a ler, me dá sono. Por que dá sono para ler a Bíblia e não dá sono para ler o Jornal do Tocantins? Por quê? Porque é espiritual. Os irmãos estão me entendendo a diferença? As coisas naturais não têm resistência, mas as coisas do espírito têm resistência. Então, quando você fala de dinheiro, o ambiente na igreja muda. Por quê? Porque é um assunto sério. É um assunto que exige de mim e de você um pensamento a respeito disso. Jesus disse o seguinte, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, quem tem o coração no dinheiro, quando eu falo de dinheiro, ele fala, não tem lógica. Essa igreja está falando demais de dinheiro. Você tinha que ir para a Universal para saber o que é falar de dinheiro. Esses dias o irmão falou, a videira está falando demais de dinheiro. Eu falei, aonde? Aonde que nós estamos? Olhe para cá. Aonde que nós estamos falando? Você deveria ir nessa igreja que eu citei, que não deveria ter falado o nome. Vai lá para você ver, tirar 4, 5 ofertas em um culto. Eu vi um pastor dizendo, ele começou com 10 mil reais a oferta. 9 mil, 8 mil, 5 mil, 3 mil, 2 mil, 1 mil, 500, 50. Aí chegou em 10. Aí teve um monte de gente que não levantou. Ele falou, meu irmão,
Se você não tem 10 reais, essa aqui é uma linha de ônibus. Você pode sair e enfiar debaixo de um ônibus desse aí. Eu falei, meu pai do céu. Isso aqui é ousadia ou é um ladrão? Alguma coisa é. Ou é muito ousado ou é mercenário. Entende o que eu estou dizendo? Falar de dinheiro é um assunto sério, sério. Tem igrejas que fazem manipulação para arrecadar dinheiro. Eu vou falar algo para você, tem igrejas que a parte mais bem elaborada dela não é o louvor. A parte mais bem elaborada não é o estudo da palavra. A parte mais elaborada do culto é a hora de tirar as ofertas. É tudo em função daquele momento. Entende? Porque tem uma arrecadação por trás. E eles dizem, você tem que entregar o seu Isaac. E todo domingo tem gente entregando o seu Isaac. Mas a questão é que Abraão só deu Isaac quantas vezes? Só uma vez. Tem gente dando Isaac a vida inteira. Entende? Isaac é só um. Mas há, de fato, uma discrepância. Entende? Nessa questão das igrejas. Hoje muitas igrejas voltaram às indulgências. O que era indulgência? Vender a bênção de Deus. Entende? Na época da igreja primitiva, preste atenção no que eu estou te dizendo, se vendia lascas da cruz de Cristo. Lascas da cruz de Cristo. Lutero chegou a criticar a igreja dizendo que se juntasse todas as lascas da cruz de Cristo vendidas, daria para construir a arca de Noé. De tanta lasca da cruz de Cristo que tinha. Hoje é diferente? Não. Hoje tem o sabão consagrado. Hoje tem a toalha suada. Hoje tem o lenço ungido. Hoje tem o sal grosso. A pedra para derrubar Golias. E tudo é pago. Voltaram as indulgências. Preste atenção no que eu vou te dizer. A arrecadação na igreja é bíblico. Não tem nada de errado nisso. Mas nós podemos usar de algo certo, de um princípio certo, fazer algo certo com a motivação errada. Podemos fazer algo errado com a motivação errada. Podemos fazer algo errado com a motivação certa, mas podemos fazer algo certo com a motivação certa. Entende o que eu estou dizendo? Tem muita gente usando algo certo, mas com a motivação totalmente errada. Entende o que eu estou dizendo? Errada. Muitas igrejas retirando dízimos e ofertas para aplicar em quê? Apenas em luxo de apenas um homem. Entende? Isso é comum hoje. Dízimo não é prioritariamente para você ganhar mais dinheiro. Você não entrega o dízimo para você ganhar mais dinheiro. Quem ensina isso está incentivando o seu ego. E quem aceita esse tipo de ensino está dizendo, eu amo é o dinheiro e não a Deus. Entende o que eu estou dizendo? Se eu entrego para ter mais, eu estou fazendo apenas uma barganha. Eu só estou entregando algo para me ter mais dinheiro, porque o meu alvo não é Deus, não é a obra, não é o crescimento da obra, o meu alvo é o quê? É simplesmente ter mais dinheiro. Fazemos da igreja, às vezes, uma aplicação do CDI. Aplicação do tesouro direto. Eu vou investir porque eu quero ganhar mais. Eu quero ensinar você a contribuir por amor à obra e por amor a Deus. E não por amor ao seu ego. Quem está me entendendo, diga amém. Aqueles que sustentam, aqueles que contribuem, sustentam a pregação do Evangelho. Quando você entrega o seu dízimo aqui, você está sustentando a pregação do Evangelho. Entende o que eu estou dizendo? Quando você entrega o seu dízimo, a sua oferta, você está sustentando a abertura de igrejas. Quando você entrega o seu dízimo, você está sustentando os obreiros que pregam o Evangelho. Entende o que eu estou dizendo? O seu dinheiro é canalizado para algo da obra de Deus, para a edificação da casa de Deus. Quando o povo entrou na terra prometida, só tinha 2 tipos de gente no meio do povo de Deus. Quantos tipos? 2 tipos. Eles chegaram, tinham que dividir a terra. Cada um recebeu um pedaço de terra, ou seja, se tornou um latifundiário, se tornou um fazendeiro. Quem não recebeu? Das 12 tribos, uma era a tribo de Levi, não recebeu terra. Eles se tornaram então os levitas, os pastores, os sacerdotes.
E eles iam viver de quê? Não tinham terra. Eles viviam do dízimo das 11 tribos, que contribuía, e eles então administravam o templo e sustentavam então os sacerdotes. Só tinha 2 tipos de gente em Israel: ou era empresário ou era pastor. No nosso meio deveria ter só 2 tipos de gente: pastor. Quem é pastor aqui? Quem quer ser pastor? Levanta a mão bem alto quem quer ser pastor. E o resto é tudo empresário. Está me entendendo? Eu profetizo que você não vai trabalhar para os outros. Você vai ser dono do seu próprio negócio. Você vai prosperar. Entende o que eu estou dizendo? Por quê? Porque era assim que funcionava. Mas preste atenção, há vários tipos de igreja. Preste atenção no que eu vou te dizer. Há vários tipos de igreja. Primeiro tipo de igreja, a igreja que o pastor é o dono. Tudo é dele. O dinheiro que entra é dele, todo o patrimônio é dele, o prédio é dele, as cadeiras é dele, tudo é dele, entende? É patrimônio dele. Tem igrejas que são familiares, é do pastor, da mulher e dos filhos. Um dos testemunhos que nós temos na nossa igreja é que ninguém é pastor aqui porque é meu amigo. São pastores porque Deus chamou. Entende a diferença? Se você quer ser pastor aqui, você vai ser, mas você não vai ser pastor porque é meu amigo. Você vai ser pastor porque Deus te chamou para ser pastor. Entende? Isso é bom, isso é um testemunho bom. Mas tem igrejas também, que é a igreja do presbitério. Quem manda é o presbitério. Eles contratam e demitem o pastor. Entende? E eles que administram todo o recurso da igreja. E o terceiro tipo de igreja é que tem um pastor da cidade que governa a igreja através de um presbitério, que é o nosso caso. Eu sou pastor da cidade, mas nós temos um conjunto de pastores que administra o dinheiro da igreja. Na realidade, pastor aqui não toca em dinheiro. Quem mexe com dinheiro é o tesoureiro. Cadê nosso tesoureiro? Se bem que ele é pastor, né? Você é o único pastor que toca em dinheiro aqui. Aleluia. Mas é isso mesmo, nós definimos uma pessoa. Então, nós temos 3 tipos de igreja: igreja que o pastor é dono, igreja que o presbitério manda, e igreja que nós temos uma liderança, um presbitério, mas o dinheiro é regido então por esse presbitério. Deixa eu mostrar para você como Paulo lidou com o dinheiro. 1 Coríntios capítulo 16, verso 1. Olha como Paulo lidou com o dinheiro. 1 Coríntios 16, 1. Quanto à coleta para os santos, a igreja da Judéia, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa. Você deveria separar o seu dízimo em casa e já trazer separado. Cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que vocês aprovarem. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. O que Paulo está dizendo? Vocês vão levantar uma oferta para uma igreja que está em tragédia na Judéia. E nós vamos fazer o seguinte: manda esse dinheiro para Jerusalém, e nós vamos levar esse dinheiro, mas eu não vou levar o dinheiro. Vocês vão escolher uma comissão aí, os irmãos, os homens maduros, e eles vão levar esse recurso, para não dizer que eu fui aí pegar o dinheiro para levar. Os irmãos estão entendendo? Então, qual que é a melhor maneira de administrar na igreja? Não é o pastor lidar com o dinheiro, mas ter alguém organizado, uma tesouraria que organiza o dinheiro da igreja. Quem está me entendendo, diga amém. Então não tem desculpas para você não entregar o seu dízimo, entende? Aí você pode falar: pastor, talvez você está me visitando, pastor, eu estou numa igreja, e na minha igreja não tem propósito para o dinheiro. Eu só vou te dar um conselho: se você está numa igreja, que a igreja não administra, não canaliza o recurso para algo edificante, saia dela, saia dela. A igreja tem que ter propósito para o recurso que arrecada nela. Todo o dinheiro que nós arrecadamos aqui é para investir na obra de Deus, é para abrir igreja, sustentar pastores. Hoje nós estamos sustentando um pastor lá em Bogotá, na Colômbia, entende? Estamos sustentando o pastor lá em Luiz Eduardo, estamos sustentando o pastor Neto,
Sustentando pastor, Gianópolis, Miracema, um monte de lugar aí, sustentando a igreja. Entende? Pastores, mas o dinheiro é para isso mesmo, é para investir, entende? Na obra de Deus. Mas muitos irmãos às vezes têm as suas desculpas. Preste atenção. Talvez você pode ter algumas desculpas. Eu quero tentar eliminar algumas. Como eu disse para você, se você está aberto para ser convencido, hoje você será. Se você não estiver aberto, ok. Primeira desculpa que muitos dão para não entregar o dízimo. Eu não entrego o dízimo porque o dízimo é da lei. E hoje, eu estou na graça. Então, eu não preciso entregar o dízimo. Eu estou na graça, pastor. Eu não vivo na lei. Sim, é verdade, o dízimo é da lei? Sim ou não? É. Mas o dízimo é só da lei? Não. Abraão estava 430 anos antes da lei. E ele entregou o dízimo a quem? A Melquisedeque. Então, o dízimo está em todos os livros do Velho Testamento, inclusive no Novo Testamento. Então, o dízimo é antes da lei. O dízimo é da lei. E o dízimo é depois da lei. Está me entendendo? Então, o dízimo não é só da lei. Agora, tem 3 coisas que estão antes da lei. 3 coisas. Primeiro, a circuncisão, a Páscoa e o dízimo. Você pode repetir isso comigo? Circuncisão, a Páscoa e o dízimo. Mais uma vez. Aí alguém pode dizer, pastor, mas não tem circuncisão hoje. Não tem. Porque a circuncisão foi substituída pelo batismo. Pelo batismo. Pastor, não tem Páscoa hoje. Não tem mesmo. A Páscoa foi substituída pela ceia. Mas o dízimo foi substituído por quê? Não foi. Não foi. Pelo contrário, Jesus faz referendar o dízimo. Confirmar o dízimo no Novo Testamento. Mateus capítulo 23, verso 23. Então, se eu estou na graça, eu tenho que contribuir ou não com o dízimo? Mateus capítulo 23, verso de número 23. Ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. O que é hortelã, endro e cominho? É a menor das hortaliças. Alguns é tido como tempero? Não, tem outro nome. Condimento, ô Nilson, condimento. Entende? Então, são coisas pequenas. Jesus está falando, vocês dão dízimo até da hortelã. Você já viu uma folhinha de hortelã? Até da hortelã vocês dão dízimo. Aí, acompanha comigo. Da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são os preceitos mais importantes da lei? Justiça, misericórdia e... Repete comigo. Justiça e fé. Olha o que ele diz. Devíeis, porém, fazer estas coisas. Quais? Justiça, misericórdia e fé, sem omitir aquelas. Quais? O dízimo. Entende o que Jesus está dizendo? Vocês dão o dízimo até da hortelã, mas vocês negligenciam o principal da lei: misericórdia, justiça e fé. Vocês deveriam ter misericórdia, justiça e fé, mas não negligenciar o dízimo. Entende o que eu estou dizendo? Agora, seja honesto. Justiça, misericórdia e fé da lei. Quem tem coragem de dizer que hoje nós não precisamos ter justiça, misericórdia e fé? Quem tem coragem? Ninguém. Mas tem coragem de dizer que não é o dízimo. Entende o que eu estou dizendo? Bom, essas coisas estão antes da lei. A justiça, a misericórdia e a fé. Essas coisas estão depois da lei e estão na lei. Muitos de nós dizemos, eu não preciso dar o dízimo porque eu estou na graça. Mas então você não precisa também ter justiça, misericórdia e fé. Se eu preciso ter justiça, misericórdia e fé, então eu preciso dar o dízimo também. Entende o que eu estou dizendo? Quem me entendeu aí? Então, na graça tem dízimo? Tem, Jesus está falando. Jesus está dizendo, você não deve omitir essas coisas. Elas são da lei? São, mas isso está bem antes da lei. E continuou
perseverou depois da lei. Jesus não negou o dízimo, pelo contrário, Jesus ratificou o dízimo. Então, mesmo na graça, você deveria ser dizimista. Amém? Segunda desculpa para não dar o dízimo: os dízimos eram para sustentar os sacerdotes, os levitas. Mas como hoje todos nós somos sacerdotes, então eu não preciso dar o dízimo. É uma desculpa lógica, sim ou não? Era para sustentar o sacerdote. A Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes, então agora eu não preciso contribuir o dízimo. É verdade que hoje não tem sacerdotes como antes, entende? Pois os sacerdotes lá eram da tribo de Levi. Mas deixa eu te falar algo para você: os apóstolos adotaram o mesmo modelo de contribuição do dízimo antes da lei e no tempo da lei. 1 Coríntios capítulo 9, verso 7. 1 Coríntios capítulo 9, verso de número 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como homem, ou não diz a Escritura, também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Claro que não. Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber parte do que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, estamos aqui para trabalhar espiritualmente, pregando para você, será muito recolhermos de vós o quê? Os dízimos, os bens materiais. Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Paulo, ele escolheu na igreja de Corinto não receber salário. Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Ele, para a igreja de Corinto, que era uma igreja avarenta, ele falou: olha, eu não quero receber salário, porque eu não quero ser obstáculo da obra avançar aqui. Verso 13: não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam de capinar lote. Não é isso que está escrito? Quem prega o evangelho, que vá trabalhar na prefeitura. Quem prega o evangelho, que vá trabalhar de vendedor. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aquele que prega o evangelho, viva do evangelho. Está me entendendo ou não? Verso 15: eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer, antes que alguém me anule esta glória. O que é isso? Paulo está dizendo: você contribui no Novo Testamento para sustentar pastores. Isso tem que ser para você orgulho e não desmerecimento da sua contribuição. O seu amém está fraco, você não está convencido. Sua contribuição paga o meu salário, a sua contribuição paga o salário desses pastores, a sua contribuição paga salário de pastores que estão lá no Cariri. Cariri não tem não, mas tem em outras cidades aí. Entende o que eu estou dizendo? Paga salário de pastor. Se alguém virar para você lá fora e falar: você está dando dinheiro para pastor, eu falo com muito orgulho. Os pastores da minha igreja trabalham e trabalham muito. Quem nos conhece sabe disso. Mas mesmo que nós não trabalhássemos, a Bíblia está dizendo que aquele que prega o evangelho, e pregar o evangelho, que não é pregar na sua escola, não, é quem é, entre aspas, profissional aqui na igreja, pastores, ordenados, eles devem viver do evangelho. Paulo pega o mesmo modelo dos dízimos e ofertas e usa ele para contribuição para a obra de Deus. Quem está me entendendo? Abraão entregou o dízimo para quem? Abraão entregou o dízimo para quem?
Hebreus capítulo 7, verso 17. Hebreus capítulo 7, verso de número 17. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse texto está falando de Cristo. Jesus não é sacerdote da ordem de levitas, ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Pastor, hoje não tem Melquisedeque para me entregar o dízimo? Tem. Hebreus capítulo 7, verso 8. Para quem nós entregamos? Abraão deu para Melquisedeque, e nós? Aliás, aqui são homens mortais que recebem o dízimo. O pastor Mauro e os pastores que recebem o dízimo e administram aqui. Aliás, aqui são homens mortais que recebem o dízimo. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. Quem é? Cristo. Quando você entrega o dízimo na igreja, você está entregando para Cristo. É isso que a Bíblia está dizendo. Entende o que eu estou dizendo? Você entrega aqui, é homens mortais que recebem. O dinheiro não vai para o céu, não tem uma... Eu fui numa empresa uma vez, eles pegavam o dinheiro, colocavam num cano e o negócio chupava o dinheiro lá para cima. E lá no escritório, lá em cima, eles pegavam o dinheiro. Já viu esse negócio? É um cano que desce assim a correspondência, para não ter que subir a escada levando. Entende? Deixa eu te falar, quando você entrega seu dízimo aqui, não tem um cano que leva o dinheiro para o céu, não. O dinheiro fica aqui numa conta bancária. E a gente define o que vai pagar, o que não vai. Salário, aluguel, energia, comprar prédio, pagar, comprar cadeira e tudo mais. O seu dinheiro fica aqui. Mas quando você contribui a homens mortais que estão aqui, quem recebe lá no céu é o próprio Cristo. Entende isso? Próprio Cristo. Aí você diz, pastor, mas Paulo abriu mão do salário. Abriu. Em Corinto só. Paulo não pastoreou só a igreja de Corinto, mas para a igreja de Corinto ele abriu mão do salário, mas depois arrependeu. Ele arrependeu. E aí quando ele vai para Éfeso, ele escreve uma carta. E aí ele fala sobre isso. 2 Coríntios capítulo 11, verso 9. Vamos ver o que Paulo fala sobre o motivo dele ter abrido mão do seu salário. 2 Coríntios 11, 8. Despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. Ele está falando da igreja de Corinto. Eu recebi salário de outras igrejas para pastorear vocês. E estando entre vós, ao passar privações, passou privação. Tinha vontade de comer uma pizza, não tinha dinheiro. Vontade de tomar um Guaraná da Amazônia e não tinha dinheiro. Vontade de comprar um sapato e não tinha dinheiro para comprar. Vontade de comprar cueca e não tinha dinheiro. Paulo está dizendo, passei privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, que era uma igreja pobre, deixa eu ilustrar para você, Taquari, que sustentou Paulo, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e me guardarei de vos ser pesado. Agora olha o capítulo 12, verso 13, capítulo 12, 13, 2 Coríntios 12, 13, porque em que tendes sido inferiores às demais igrejas? Vocês não são inferiores a nada, a não ser num quesito. Falando para a igreja de Corinto. Se não neste fato, de não vos ter sido eu o quê? Pesado. Recebido o salário de vocês. Perdoai-me essa injustiça, eu me arrependo. Eu deveria ter cobrado o salário de vocês, o meu trabalho. Eu trabalhei nessa igreja, eu servi nessa igreja, vocês foram avarentos comigo. Paulo está falando da igreja de Corinto. Eu deveria ter recebido o salário, mas eu abri mão para não ser pesado. Eu me arrependo, eu deveria ter recebido o meu salário e não ter pegado o salário de outra igreja para pastorear vocês. Os irmãos estão me entendendo? Então a contribuição na igreja é para quê? Para sustentar os obreiros na casa de Deus. Quem está me entendendo? Agora você precisa entender isso. Porque o mundo vai te criticar, as pessoas lá fora vão te criticar, e vão falar para você, você está dando dinheiro para pastor? Você tem que ter orgulho disso e dizer, estou sim, ué. Qual que é o problema? Eu dava meu dinheiro para cachaça, eu dava meu dinheiro para prostituição, eu dava meu dinheiro para mulherada, eu dava meu dinheiro para tanta coisa lá fora, agora eu não vou dar para a obra de Deus? Eu contribuo com orgulho. Esses dias eu estava dirigindo, e tinha uma frase atrás do carro assim: sou dizimista graças a Deus.
Eu falei, esse princípio é bom, sabe por quê? Porque é melhor dar do que receber. Quantos querem dar? Se você quem quer receber, eu vou te dar uma cesta básica para você levar para casa. Quem quer receber? Quem quer estar na condição de ficar recebendo, pedindo? Ninguém. Nós queremos estar na condição de dar. Diga amém. Então, motivação de pastor sério não é dinheiro. Mas o dinheiro faz parte da dignidade de um pastor. Os irmãos estão entendendo? Terceira desculpa para não entregar o dízimo. Não entregar o dízimo acarreta em maldição. Mas Jesus já levou a maldição na cruz. Levou ou não levou? Pastor, então não tem mais maldição, não vou entregar o dízimo. Porque eu só entrego o dízimo por medo. Não tem mais maldição? Tem maldição se não entregar o dízimo? Não. Você é só abençoado, você não é amaldiçoado mais. Entregando ou não entregando, você é abençoado. Diga aleluia. Fala para o seu vizinho, você é abençoado. É verdade que Cristo levou a maldição na cruz? Claro. Agora, mesmo sem maldição, pecado tem consequência? Sim ou não? Sim ou não? Tem. Todo pecado tem consequência. Eu vou falar algo para você. O pecado de crente é pior do que o pecado de quem está lá fora. O pecado de crente é pior do que o maior. Tem tamanho de pecado? Tem ou não? Pecado tem tamanho? Tem. Não foi eu que falei, foi Cristo. Eu vou te provar agora. Mas deixa eu te falar, o pecado de crente é pior do que do pessoal lá fora. Por quê? Porque o crente peca contra o conhecimento. Ele tem o conhecimento e peca contra o conhecimento. A pior de tudo é que ele peca em secreto o que ele defende em público. Esse é pior ainda, porque faz dele um fariseu. Entende o que eu estou dizendo? Porque você tem um problema. Ou você prega contra o ensino da Bíblia lá fora, ou você defende algo que você não pratica. Aí faz de você um fariseu. Que nas claras você defende, mas no oculto você não pratica. O que Jesus falou para os fariseus? Vocês são sepulcro caiado. Por fora tem uma aparência bonita, mas por dentro vocês são ocos, vazios. Isso é terrível. Então, tem tamanho de pecado? Tem. João capítulo 19, verso 10, foi Jesus quem falou. Pecado tem tamanho sim. Muita gente prega, não tem pecadinho, pecadão. Claro que tem. A Bíblia diz que tem pecado para a morte. Tem pecado que não é para a morte? Tem. E tem pecado que é para a morte. Se você pecar, você vai morrer, meu irmão. Tem pecado que é para a morte, diz a Bíblia. Mas Jesus falou algo. João capítulo 19, verso 10. Então Pilatos o advertiu. Não me respondes? Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus. Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti tem o quê? Tem o quê? Pecado tem tamanho? Claro que tem. Eu sei que eu estou contrariando a sua teologia, mas tem. Tem sim. E eu vou te falar algo. Quando você não contribui, você peca. Você peca contra o sustento da igreja. Você peca contra o avanço da igreja. Preste atenção no que eu vou te dizer. Quando você dá o dízimo, você está passando uma mensagem. Pastor, se depender de mim, essa igreja vai multiplicar, vai crescer. Nós vamos construir outros prédios desses. Quando você não contribui, você passa uma mensagem. Você diz o seguinte para mim: se quiser, fecha. Se depender do meu dinheiro, isso aqui fecha, porque eu não vou contribuir. Então, quando você contribui, passa uma mensagem. Quando você não contribui, passa uma mensagem. Quando você não contribui, você peca contra a sua igreja. Todo pecado tem consequência. Pastor, você está passando no meio de mim? Não, de maneira nenhuma. Você não está debaixo de maldição, mas eu não vou te isentar que todo pecado tem consequências. Quem está me entendendo, diga amém. Tem consequências. A Bíblia diz que quem toma a ceia indevidamente, e esse indevido aqui não é se eu estou em condições ou não, é a maneira que eu tomo. Que maneira eu tomo o dízimo? Tomo a ceia. Dependendo da maneira que eu tomo a ceia, eu tenho consequência. A Bíblia diz que tem gente doente
Foi Paulo quem disse: gente doente e gente morta, porque tomou a ceia de maneira errada. Como que não tem consequência? Quer dizer que tomar a ceia tem maldição? Não, não tem. Dar o dízimo tem, não dar o dízimo tem maldição? Não, não tem. Mas todo pecado tem consequências espirituais. Tem gente frio na igreja, morno na igreja, tem gente morto espiritual porque não entrega o dízimo. Tem gente morto espiritual porque não sabe o significado da ceia. Para ele tanto faz estar no dia da ceia ou não. Se hoje todos os nossos membros estivessem aqui, tinha gente em pé. Ou seja, tem gente que não valoriza a ceia. O culto de ceia para ele é apenas mais um culto. Assim como entregar ou não o dízimo para ele tanto faz. Ou seja, quando você não contribui, você peca contra o avanço da obra. Está me entendendo ou não? Ok, eu vou falar algo para você. Muita gente se acha dono do dinheiro. Eu vou te falar o que eu li no livro, você deveria fazer. Preste muita atenção no que eu vou te falar. Você deveria comprar um jarro de vidro, transparente. Se você tem muito dinheiro, compra de cristal. Coloca na mesa da sua casa e enche ele de terra, terra preta. Para todo dia você passar e olhar naquele jarro e perceber de onde você veio. Você veio da terra, do pó. E todo dia você passar e olhar para onde você vai para o pó. Sabe o que você é? Um traço entre de onde você veio e para onde você vai. Você não é dono de nada. Tudo que está nas suas mãos pertence a Deus. Então baixa a sua bola, meu irmão. Baixa a sua bola. O que você tem não é seu não. Você é apenas um mordomo de Deus. Tudo que está nas suas mãos foi Deus que deu para você. Preste atenção. 1 Coríntios capítulo 4, verso 2 diz assim. 1 Coríntios 4, 2. Ora, além disso, o que requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado o quê? Você é um dispenseiro. Você é o que cuida da dispensa do seu Senhor. Agora preste atenção no que eu vou te falar. Deus é generoso? Sim ou não? Sim. Não, fala com convicção. Deus é generoso? Sim. Não ouvi ainda. Deus é generoso? Sim. Então, para um dispenseiro ser fiel, o que ele tem que fazer? Ser generoso com os bens do seu Senhor. Só tem uma maneira do dispenseiro ser fiel, sendo generoso como dono dos bens é. Está me entendendo? Qual que é o problema nosso? É que nós achamos que agora nós somos dono. E aí quando eu sou dono, eu falo, eu não vou dar, eu não vou entregar, eu não vou contribuir, porque é meu. E aí agora você toma o lugar de Deus. Isso é uma afronta com as coisas de Deus. Está me entendendo? Isso é uma afronta. Quarta desculpa para não entregar o dízimo. Não entrega o dízimo porque a contribuição do Novo Testamento deve ser voluntária e não imposta. Não está escrito 2 Coríntios 9, 7? 2 Coríntios 9, 7 diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto aonde? No coração, não com tristeza, mas por necessidade, porque Deus ama quem dá com. Aí o irmão fala, pastor, não estou alegre, eu não dou. Só dou quando eu estou alegre, e eu não propus nada no coração, então eu não dou nada. Esse texto está falando de dízimo ou está falando de oferta? Esse texto não fala de dízimo. Entende o que eu estou dizendo? Faz o seguinte, contrai uma dívida no banco, 10 mil reais. Chega lá para o gerente e fala, meu amigo, eu não estou alegre de pagar esse dinheiro. E eu não propus no coração pagar também. E vê o que o gerente do banco vai te dizer. Ele fala, você não vai pagar não? Não. Tá bom, vou penhorar seu carro, rapaz. Eu vou fazer busca e apreensão da sua casa. Entende o que eu estou dizendo? Dízimo, você dá alegre ou não? Está me entendendo? Você dá propondo ou não. As suas ofertas, você dá se você quer ou não. Se você tem alegria ou não. Mas o dízimo não. O dízimo é uma ordenança bíblica. Entende o que eu estou dizendo? Tem poucas ordenanças bíblicas na Bíblia, né? Poucas ordenanças na Bíblia. O batismo é uma delas.
A ceia é uma delas, e o dízimo é uma delas. São poucas, mas elas são bíblicas e estão aqui para nós. Preste atenção, Malaquias diz o seguinte: roubará o homem a Deus? Aí você fala, pastor, mas você vai voltar em Malaquias? Nós não estamos agora na graça. Ué, mas nós não pregamos nada do Velho Testamento? Não tem mais maldição na sua vida. Mas o roubar lá de Malaquias não é roubar de bater carteira. Já viu o batedor de carteira? Ele vai do ônibus e tenta tirar sua carteira sem você ver. Não, o que Malaquias está dizendo não é que quem não dá o dízimo rouba a Deus batendo carteira. Não, ele assalta a mão armada, afrontosamente. Quando você não contribui, você está afrontando a Deus. Eu não importo com o que está escrito. Eu faço da maneira que eu quero. Está me entendendo? O ambiente está pesado aqui, né? É o ar-condicionado? Vocês querem que muda o ar-condicionado? Quinta desculpa para não entregar o dízimo. Eu não dou o dízimo porque tem sido usado para construir templos. E Jesus nunca mandou ninguém construir templo. É verdade? É. Jesus nunca mandou construir templo. Sabe por quê? Não tinha autorização do Império Romano para construir templo. Era proibido. Era proibido até pregar o Evangelho. Entende o que eu estou dizendo? Quando o embargo legal acabou, a igreja começou a construir o templo. Agora preste atenção, crente reúne? Reúne ou não? Sim. Se não tem prédio, vai reunir aonde? Debaixo da ponte? Sim ou não? Já viu aquelas irmãs que falam assim, vou casar com fulano e moro até debaixo da ponte? Dura quanto tempo? Aí a ponte é a casa do sogro, da sogra. Entende? Porque ninguém mora debaixo da ponte. Mas, ou seja, se a igreja não alugar, não comprar, ela vai reunir debaixo da ponte? Não, não vai. Ela vai ter que alugar ou vai ter que comprar. Então, o dinheiro da igreja é também para sustentar os prédios da igreja. Nós temos que ter um lugar para reunir. E mais, não podemos ter um lugar para reunir só com a metade de cadeira estofada, irmãos. Diga aleluia. Os lá de trás tem que sentar bem também. Diga glória a Deus. Tem que ter cadeira estofada até lá atrás para você sentar. Temos que melhorar esse ar-condicionado para você sentir frio aqui dentro. Diga aleluia. Aqui ainda vai ser um lugar para você vir de bota, calça de couro. Aí o pessoal fala, onde você está indo? Estou indo para a igreja videira. Uai, mas você não mora em Palmas? É, mas lá é outro nível. Lá nós damos dízimo e o pastor colocou um ar-condicionado potente lá na igreja, aleluia. Está me entendendo ou não? Sexta desculpa. Não entrego o dízimo, porque no Novo Testamento não tem dízimo. É 100% de Deus. Bonito, não é? Não, no Novo Testamento só dízimo. No Novo Testamento é tudo de Deus. Quem já viu gente falando isso? Teve um que falou para mim, eu não sou dizimista, eu sou tudista. Falei, o que é isso? Tudista, eu sou tudo é de Deus. Eu falei, esse é o maior fariseu que tem. Quem fala que tudo é de Deus, não dá o dízimo. Não dá, ele não dá nada. Entende o que eu estou dizendo? Eu vou te mostrar aqui na Bíblia, Marcos capítulo 7, verso 11. Olha o que o infeliz do fariseu fazia. A lei de Moisés dizia que você tem que honrar pai e mãe. Está valendo até hoje honrar pai e mãe? Sim ou não? Como que honra pai e mãe? Mãe, te amo. Papai, te amo. Isso é honra? Ah, miserável, isso não é honra não. Honra é dinheiro. Honra é o quê? Fala dinheiro. Por que você está com medo do dinheiro? Dinheiro não morde. Me entende? Honra é o quê? Como que você honra pai e mãe? Dando dinheiro para pai e mãe, sustentando o pai e a mãe na velhice, está me entendendo ou não? Você honra pai e mãe, não é falando, lavando garfo não, honra também, mas você honra sustentando os pais e a mãe. O que o fariseu fazia? Olha o que ele fazia, capítulo 7, verso 11, vós porém dizeis, se um homem disser a seu pai e sua mãe,
aquilo que poderia aproveitar de mim, o dinheiro que eu daria para sustentar meu pai e minha mãe, é corbã. Corbã é o quê? Dinheiro é consagrado a Deus. Eles diziam o seguinte: o meu dinheiro é corbã, meu dinheiro é de Deus, então não posso sustentar pai e mãe. Miserável. E isto é oferta para o Senhor. Então o dispensais de fazer qualquer outra coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitis e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Jesus está condenando o fariseu, dizendo: para com isso, você fala que tudo é de Deus para não dar para o pai e para a mãe. Muitos irmãos dizem: tudo que eu tenho é de Deus. Quem fala que tudo é de Deus nunca contribui, nunca contribui. Então, seu é 90%, 10% não toca. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, falou de todas as árvores, 90% das árvores você pode tocar, mas essa aqui você não toca, que essa aqui é de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Tem uma parte do seu salário que não pertence a você, pertence a Deus. Se você concorda é uma coisa, que está na Bíblia está. Ok? Sétimo e último, desculpa para não entregar o dízimo. Pastor, eu não entrego o dízimo porque não sobra. Essa aqui é comum. Pastor, eu até quero. Pastor, eu sou dizimista de coração. Tem gente que é flamenguista de coração. Tem gente que é dizimista de coração. Ele nunca entrega, é só no coração que ele entrega. Entende? Eu vou te dizer, preste muita atenção, não converse, eu estou terminando. Nunca vai sobrar. Sabe por que nunca sobra? Porque Deus não é Deus de sobra. Fala para o seu vizinho: Deus não é Deus de sobra. Sobra, nós dávamos para cachorro e gato. Dávamos, porque hoje se gasta mais dinheiro com cachorro e gato do que com filho. Hoje no Brasil se gasta mais dinheiro com cachorro e gato do que com criança. Tem gente que não tem filho, compra um cachorro caríssimo, sustenta o bichinho com ração de primeira, dá roupa para o bichinho, sapato, colar de ouro, pérolas, diadema. Falta pouco para uns cílios no cachorro. E não tem coragem de adotar uma criança. Não é crente. Não é crente. Se você prefere um cachorro caro do que um menino que está no orfanato, está faltando alguma coisa dentro de você. Sobra, você dá para cachorro. Na igreja você não dá sobra. Na igreja você dá dízimo. Entende o que eu estou dizendo? Na igreja você contribui com dízimo. É lógico que não vai sobrar, porque não faz parte dos seus planos. Faz parte do seu plano o apartamento. Faz parte dos seus planos o carro, faz parte dos seus planos a viagem, faz parte dos seus planos a roupa, faz parte dos seus planos trocar o sapato, trocar o carro, retrocar o carro, comprar a moto, mais uma moto, e mais um apartamento e mais uma casa. Mas os dízimos não estão nos seus cálculos. Tem um irmão aqui que eu admiro mesmo. Eu não falo o nome porque eu sei que ele não gosta, mas eu admiro. Na empresa dele, a secretária, todo mês, ela separa o dízimo da empresa, o dízimo dele, e manda para a conta da igreja, e manda um e-mail dizendo: está aí o dízimo da empresa, o dízimo do fulano, está tudo aí certinho. Isso é feito na empresa. Irmãos, isso é um testemunho. Isso é um testemunho. Entende? Gente sério com a obra de Deus, sério com as coisas de Deus. É claro, nunca vai sobrar. Provérbios capítulo 3, verso 9. Deus não é Deus de sobras. Diz: honra ao Senhor. Eu falei que honra é o quê? Dinheiro. Honra o Senhor com o quê? Com o que sobra? Com o que você honra? Diga bem forte: primícias. O que é primícias? O primeiro, preste atenção no que eu vou te dizer, para você que não dá porque não sobra. Primeiro você tira o dízimo, e os pães e os peixes que ficar, Deus vai fazer uma multiplicação, e você vai ver o milagre de Deus. Você não vai ver milagre de Deus com sobra, porque Deus não é Deus de sobra. Quando o povo saiu
e voltou para Jerusalém, estava no cativeiro, e voltou para Jerusalém, eles começaram a construir as suas casas, esqueceram de construir o templo. Deus levantou um profeta chamado Ageu e falou: vocês não podem fazer isso, vocês abandonaram a casa de Deus, estão construindo para vocês casas apaineladas, casas com fachadas bonitas, esqueceram na casa de Deus. Por isso que vocês colhem e jogam na conta bancária e parece estar jogando um saquetel furado, dinheiro vai embora, entende? E vocês, quando vão dar oferta, vai dar o cordeiro, vocês procuram o cordeiro do olho furado, procuram o cordeiro que tem uma pata quebrada, e vocês só dão o que sobra para Deus. Isso não é honra. Deus levanta um profeta para falar ao povo. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Ao invés de você dar desculpa para não dar o dízimo, procure motivos para ser fiel naquilo que está nas suas mãos. Amém? Tem mais uma, 8. Eu não entrego o dízimo porque a igreja administra mal. A igreja não sabe administrar o meu dinheiro. Para aí, Deus nos deu uma ordem, dá o dízimo, mas Deus não constituiu como juiz do seu dízimo. Você não foi colocado como juiz para julgar se está fazendo o A ou B. Entende o que eu estou dizendo? Nós não fomos colocados como juízes. Agora, tem igreja que administra mal? Sim. Pastor, eu acho que a igreja deveria ser diferente com dinheiro. Então procure um dos pastores e fala a sua opinião. Fala que o pastor, em vez de comprar cadeira estofada, deveria adotar 10 cachorros. Dá a sua opinião, queremos ouvir a sua opinião. É importante que você, se você acha que o dinheiro é mal administrado, fale, apresente a sua proposta. Nós queremos te ouvir, não há dificuldade nenhuma nisso. Entende o que eu estou dizendo? Muito importante que você entenda isso. Às vezes, eu acho que eu sou um pastor de segunda, terceira. Por que eu acho que eu sou um pastor de terceira? Porque nós ensinamos a verdade, irmãos. E é difícil convencer irmãos a serem dizimistas. Eu conheço igrejas, preste atenção, que são judaizantes. O pastor tem que ir a Jerusalém todo ano. Você sabe quanto custa uma viagem a Jerusalém? Você tem noção? A mais barata custa 15 mil reais. Vai o marido e a mulher. Então, se for eu e a Alessandra, custa 30 mil reais a viagem. Tem que ir todo ano. Todo ano vocês deveriam, se nós fôssemos judaizantes, deveria pagar uma viagem para mim e para a mulher ficar em hotel 5 estrelas lá em Israel. Aleluia. Diga glória a Deus, irmãos. Vai, pastor Mauro. Vai, pastor Alessandro. Nós não somos judaizantes. E eu acho um desperdício de dinheiro ir em Israel todo ano. Já fui 2 vezes. Por quê? Porque eu quero ser um pastor que tem conhecimento, eu quero dar uma boa aula, eu quero estar lá nos lugares de Israel, conhecer, entende, a realidade do lugar, para eu poder chegar num seminário para os alunos e falar do que eu vi, das torrentes do Negueb, e falar de tudo que eu presenciei lá do Gólgota, da tumba de Jesus, e tudo que eu vi baseado na Bíblia. Mas não devemos ir em Israel, porque somos judaizantes. Mas tem igrejas que contribuem com alegria para o pastor em Israel todo ano. Todo ano. Eu conheço igrejas aqui na nossa cidade, que a igreja foi lá e paga a prestação do carro do pastor. Não é qualquer carro não, irmão, um carro caríssimo. Nós não fazemos esse tipo de coisa. A igreja aqui não paga carro de ninguém, nem meu, nem de nenhum pastor. Entende o que eu estou dizendo? O dinheiro da igreja é da igreja, o salário do pastor é o salário do pastor. Mas eu fico impressionado. Tem igrejas aqui que o pastor no dia da ceia, hoje é dia de ceia, o pastor vem para frente e fica aqui com a mão aberta, e você tem que calcular 30 dias do seu salário, pega o seu salário, divide em 30 e pega um dia e entrega na mão do pastor, e o dinheiro é do pastor. E o povo está alegre contribuindo, e eu aqui estou apavorado. Eu devo ser um pastor de quinta categoria. Por quê? Porque para algo sério, administrado seriamente, há uma dificuldade para contribuir. E em lugares que o povo dá o dinheiro na mão do pastor e sai alegre. Eu estava no aeroporto e sentou um pastor famoso perto de mim, grande, não vou falar da região, senão você sabe o que é. Sentou perto de mim, o sujeito da Infraero veio, sentou do lado dele, pediu um aconselhamento, ele terminou de aconselhar, ele tirou o dinheiro e colocou no bolso do apóstolo. O apóstolo colocou a mão na cabeça dele e falou: Deus te abençoe, filho amado. Dinheiro, aconselhou, tem que pagar o profeta.
Falei, que é isso? Para mim ganhar uma oferta aqui na minha igreja, eu vou te falar um negócio. Tem quase que orar o Espírito Santo para convencer alguém. E raramente eu ganho uma oferta. Raramente o irmão me procura me dar uma oferta. Eu preguei lá em Goiânia, estava pregando em Goiânia, preguei uma mensagem lá para 400 pastores da vinha. Terminei de pregar, 2 irmãos chegou para mim e falou, pastor, eu fui tão abençoado com essa palavra, eu quero te dar uma oferta. Colocou uma oferta no meu bolso, pastor. Eu falei, nunca ganhei uma oferta dos irmãos da minha igreja assim, de chegar e falar, toma, compra uma balinha. Gostei demais dessa palavra, pastor, quero te honrar, toma uma balinha. Nem um chiclete me dão. Falei, eu sou um pastor de quinta categoria. Como que pode um negócio desse? Entende? Deixa eu concluir. A Bíblia diz, Jesus falou, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, ser dizimista não é pesado. Fala para o seu vizinho, ser dizimista não é pesado. As coisas de Deus não são pesadas. Diga, as coisas de Deus não são pesadas. Sabe por que não é pesada? Porque Deus multiplica o seu celeiro. Deus te dá abundância quando você contribui. Deus dá abundância. Você sabe, sua salvação não está ligada a ser dizimista ou não. Você é salvo independente de dízimo ou não. Eu não vou mentir para você. Mas você sabe, uma evidência de quem converteu é que ele é dizimista. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Eu não estou inventando coisa não. Eu desconfio às vezes que tem certos irmãos que não nasceram de novo. Não converteram. Sabe por quê? Quando Zaqueu encontrou com Jesus, a primeira coisa que tocou na vida dele foi o quê? Foi o dinheiro. Ele falou, eu resolvo dar aos pobres, eu vou repartir meu dinheiro, eu vou pagar quem eu terei prejuízo, não vai ter problema com dinheiro. Quando ele falou isso, o que Jesus falou? Hoje houve salvação nessa casa. Um dos sinais de que ele nasceu de novo, foi que ele não era avarento. Eu vou te falar algo, uma notícia triste, preste muita atenção. Se você não contribui, você é avarento. Você ama mais o dinheiro do que a Deus. Agora a avareza, não é para você ficar escandalizado. A Bíblia diz que a avareza, você tem que vencer ela todo mês. Todo mês você tem que vencer a avareza. A avareza nunca vai sair de dentro de você, mas você tem que vencê-la. Romper com ela, está me entendendo ou não? Não é algo que você orou e ela saiu e nunca mais você tem, não. Sempre vai ter um desejozinho pelo dinheiro, porque ele também é um senhor. Existem 2 senhores na terra, Deus e o dinheiro. Está me entendendo ou não? Hoje você precisa resolver na sua vida. Dízimo deve ser entregue na casa do tesouro. Dízimo não é entregue para uma mulher que está precisando ali. Dízimo não é entregue para... Você não rateia seu dízimo, distribui seu dízimo um pouquinho em cada lugar. Segundo, você não pode congregar numa igreja e entregar seu dízimo em outra. Isso é deslealdade. Você não pode congregar aqui e entregar seu dízimo na igreja batista. Você não pode congregar aqui e entregar seu dízimo na Assembleia de Deus. Também você não pode congregar lá e entregar seu dízimo aqui. Quem faz isso é desleal. Não é merecedor de confiança. Gente desleal é um problema. Entende? Preste atenção nisso. Você congrega aqui, o seu dízimo é entregue aqui. Você congrega lá, o seu dízimo é entregue lá. Está me entendendo? Um dia o irmão chegou para mim e falou, pastor, eu frequento uma igreja, mas na minha igreja não tem um propósito com dinheiro, eu quero entregar meu dízimo aqui. Eu falei para ele, aqui você não vai entregar. Você vai entregar na sua igreja. E se você tem problema com a sua igreja, então converse com o seu pastor. Mas o seu dinheiro é entregue lá na sua igreja. Preste atenção no que eu vou te dizer. Muita atenção nisso. Porque muita gente não entende essas coisas. Você é casado. Quem é casado aqui? Quantas esposas tem aqui? Seu marido chega para você e fala, amor, a vizinha ali, viúva. Está viúva, tadinha. Estou numa dó dela. Só te falar que está dó, sua mulher já vai... Quê? Com dó dela, passando necessidade, eu vou sustentar ela. A sua mulher é muito compreensiva. Fala, não, tudo bem, você sustenta a mim, mais uma mulher ali na esquina. Não é assim que as irmãs fazem? Tudo bem, amor. Tem mais uma para você sustentar? Quem aceita um marido sustentar 2 mulheres?
Qual mulher aceita? Aceita não. Mulher digna não aceita não. Por que eu vou aceitar você estar aqui e sustentar 2 igrejas? Não aceito. Se você está aqui, você contribui aqui. Se você contribui lá, melhor você ir para lá. Quem está aqui, contribui aqui. Quem está lá, contribui lá. Você não pode estar no lugar e sustentar 2 mulheres. Isso é deslealdade. Os irmãos estão me entendendo? Deslealdade. Então, eu vou te dar um conselho, seja generoso. Fala comigo, seja generoso. Último texto, Provérbios 11, 25. Provérbios 11, 25. A alma generosa... Vamos ler isso junto? Só essa parte. A alma generosa... Mais uma vez. A alma generosa prosperará. Aí você fala, pastor, mas tem gente que não entrega o dízimo e é próspero. Não é nada, irmãos. Olha a casa dele e o casamento dele para ver se é próspero. Ele só nega o dízimo, mas apronta todas em casa. Prosperidade não é só dinheiro, é ter uma casa feliz, um casamento feliz. Olha para quem não é dizimista e olha a casa dele e o casamento dele para ver se presta. Acredite em mim, não. Olha a experiência. Entende o que eu estou dizendo? Quem não é fiel a Deus no dinheiro vai ser fiel à mulher. Estou bravo hoje, não estou? Eu estou calmo. Estou bem. Estou ótimo. Seja honesto, irmão. Quem não é fiel no dinheiro vai ser fiel a quê? Entende o que eu estou dizendo? Então, cuidado com isso. Não tem como ser infiel no negócio e ser fiel em todos os outros. Você é fiel, é um caráter seu, você é fiel. É infiel, você é infiel em tudo. Está me entendendo ou não? Pastor, mas não é assim. Será? Observa. Fique de pé onde você está.